Eu vou trazer algumas informações para vocês, na verdade, boas notícias. Finalmente boas notícias, né? Muita gente reclamando, nossa, mas tá complicado o PC, eu tô pensando em abandonar o PC, eu já desisti do PC, não vai dar para fazer essa atualização do meu PC, não consigo montar essa máquina, eu acho que eu vou desistir, não vai dar mais. E realmente não tá dando, tá complicado, o preço de tudo tá muito caro e claro que o PC também subiu bastante, assim como outros produtos do mercado, mas como eu disse, tudo está muito caro. E pelo menos em relação ao hardware, em relação ao PC, o upgrade, eu tenho boas notícias para você que está pensando em montar um PC, em fazer um upgrade, ou de repente comprar até um outro eletrônico, não especificamente um PC. Se você está querendo montar dentro desse ano, você já deve ter notado que algumas coisas estão um pouco difíceis de comprar por conta do elevadíssimo preço ou mesmo pela disponibilidade. Tem coisas que mesmo quando você está disposto a pagar muito dinheiro, você não consegue comprar. Um exemplo desses são placas de vídeo e talvez até alguns processadores. Alguns modelos de processadores também estão em falta no mercado. Outro bom exemplo, saindo um pouco do PC, mas nem tanto assim, são os consoles. Nos consoles, o único console que regularmente está sendo possível comprar é o Xbox Series S, e custa ali na casa de R$ 2.500 até R$ 2.800, variando, mas sempre teve em estoque. Mas existem outros produtos que estão em falta também, como smartphones. Os smartphones continuam em falta, alguns notebooks estão em falta. O mercado mobile, no geral, está bem em falta o estoque dos produtos, independente do preço que se cobre. E sim, estão cobrando um preço bastante salgado. Mas a boa notícia é que se você vai montar um PC ou comprar qualquer um desses produtos, provavelmente você vai ter uma melhoria de preço em pelo menos um dos componentes. A memória RAM. Pelo menos a memória RAM teve uma melhoria prevista de preço. Ainda não teve a melhoria, mas uma hora vai melhorar. Na verdade, a previsão é da TrendForce, que é uma empresa que faz aí estudos, né, para semicondutores, para empresas fabricantes de semicondutores e do mercado semicondutor em geral. E eles fazem uma previsão, né, ou o famoso palpite, né? Eu tô palpitando aqui que mais ou menos... Pois é, eles têm aqui uma previsão, ou seja, rumores de que os preços vão cair de acordo com várias informações, tá? Não é igual, de repente, aquela senhora de idade do seu bairro que, de acordo com as entradas e saídas da sua casa, os horários mais ou menos, especula o que de ilícito você faz para viver. Não é bem por aí a previsão deles. A previsão deles é baseada em números e informações. Então, o que eles preveem é que pro final de 2021, ou seja, no último quarter, nós teremos ali uma melhora nos estoques, o que deve refletir nos preços. Eu disse para vocês já em várias ocasiões que um dos responsáveis pelos preços altos é sim o estoque. A dificuldade dos fabricantes em conseguirem manter os estoques. Obviamente que depois disso entram outros problemas, como frete, enfim. A cadeia de produção e distribuição como um todo está sobrecarregada e não tem muito milagre para se resolver esse problema a curto prazo. Mas as fabricantes de DRAM aumentaram as suas produções no terceiro quarter, ou seja, nesse momento elas estão aumentando a produção para atender a demanda do mercado. Isso significa que a gente deve ter uma melhora no último quarter, porque segundo a TrendForce, com esse aumento de produção vai haver um acúmulo de estoque, ou seja, com as fabricantes fabricando mais produtos, eles vão ter mais produtos em estoque, o que deve gerar uma queda dos preços. A procura ainda continua alta, mas eles vão conseguir atender essa demanda, tá? Eles fizeram aqui uma previsão, na verdade, para o último quarter. No momento nós estamos numa tendência de alta. Eu vi em alguns lugares que noticiaram uma tendência de queda, mas na verdade a tendência se reverteu nos últimos meses. Ela tinha uma tendência de queda, depois ela se reverteu para uma tendência de alta no preço das memórias, justamente pelo aumento da demanda para todos os segmentos. Como eu falei para vocês, foram só alguns exemplos, né? Notebooks, smartphones, tablets, consoles, mas tem também o mercado automotivo que acaba utilizando também a DRAM. Tá? Então a gente tem centrais multimídia que acabam utilizando também a DRAM e sai tudo do mesmo lugar. Não vem nada de Marte, por enquanto, né, Elon Musk? É verdade.
Pela previsão deles, aqui eles fizeram, né, uma previsão dos valores, dos percentuais que devem ocorrer em relação a cada segmento. E aqui nós temos, pelo menos para o PC, né, para o mercado doméstico, a gente tem uma previsão entre 5% e 10% de queda. Uma oscilação ali na casa de 5%, que é bastante coisa, né? Ou seja, uma bela margem de erro, não do lado positivo da coisa. Para servidores, a queda pode ocorrer ou não, ou seja, pode ter uma diminuição de 5% ou não. Eu vou falar para vocês por que é importante essa queda para o mercado de servidores se você não tem um servidor na sua casa. Eu acho. Talvez você tenha um servidor na sua casa, não sei. Se você não tem um servidor na sua casa, você acaba utilizando do mesmo jeito. Mas de qualquer forma, a previsão é de que exista ali uma queda de no máximo 5% ou que o preço se mantenha o mesmo. Para o mercado mobile, a previsão não é muito positiva para smartphones e tudo mais. A previsão é que o preço se mantenha igual. Então, realmente, não vai ser muito positivo para esses mercados. Para placas de vídeo, para gráficos, né? A gente tem ali uma previsão também de ou se manter o preço ou diminuir até 5%. Entre nada e 5% a diminuição. Para a memória RAM, a gente tem ali, né, D3 e D4, DDR3 e DDR4 entre 3% e 8%. E entre DDR4 para 5% e entre 5% e 10%. O total entre 3% e 8% é oscilação, ou seja, dependendo do segmento, dependendo do tipo de memória, pode ser que o preço melhore um pouco mais, um pouco menos. A previsão é positiva. Só que talvez não seja exatamente isso que você veja na ponta final. E aí você fala assim, mas é porque todo mundo vai roubar e não vai baixar o preço. Também, pode ser isso também. Mas a verdade é que aqui a gente tem, como eu disse, né, uma faixa um pouco ampla, né? Entre 5% e 10% são 5% de oscilação. Em alguns mercados a previsão é positiva, como nos PCs, né, no mercado doméstico, até 10%. Se no melhor dos cenários a gente tiver 10%, vai ser uma boa melhoria. E se no pior dos cenários, 5% ainda é uma melhoria. Pelo menos não está subindo, está caindo. E como a gente teve uma tendência de alta entre 3% e 8%, a tendência é que com essa alteração nos valores, os preços meio que voltem a patamares anteriores. Então assim, não começa a se empolgar tanto de mas agora vai ficar barato, o PC, eu falei que... Calma, não é para tanto. O que acontece é que vai ter uma diminuição, mas a gente já teve aumentos, e muitos aumentos consecutivos. Então a boa notícia é que o preço começa a retroceder. Eu passei aqui para vocês também memória para servidores, mercado mobile, mercado de gráficos. Então, para GPUs, a gente também utiliza chips de memória, mas para placas de vídeo não deve alterar praticamente nada. Ou seja, não é a memória, né, dos gráficos que vão determinar se as placas de vídeo vão baixar de preço ou não. Para servidores, muita gente fala, mas isso não faz diferença, eu não tenho servidores. Mas você consome muito dos serviços que utilizam essas memórias, né? Hoje que a gente está em casa trabalhando à distância, ou onde se utiliza muito mais a internet para compras ou para comunicação em geral, isso acabou gerando uma sobrecarga em cima dos servidores. Eu já falei isso várias vezes para vocês. E por mais que para a gente diretamente, né, a gente acredite que não tem nenhum tipo de prejuízo, indiretamente tem. Esse custo está sendo repassado para a gente de todas as formas. Seja ele em serviços, ou seja ele em impostos, ou seja de alguma outra maneira. A gente vai acabar pagando essa conta no final. E quando você tem uma diminuição, significa que pelo menos o preço não vai subir. Isso é bem positivo. Então, se você tá achando caro a sua Netflix aí, sei lá quanto que tá, já tá uns 30 e todos reais, ou se você tá achando que de repente um GeForce Now poderia chegar mais barato no Brasil, isso também é um fator importante. Eles estão construindo servidores para poderem entregar o serviço. Para o mercado mobile, a notícia não é nada boa. Então aqui a previsão é que basicamente o preço se mantém o mesmo e já não tá barato. Para notebooks também não tá nem um pouco barato, né? E se esses componentes já não vão baixar de preço, a previsão para os demais não é muito positiva. Então pode ser que a memória não baixe, mas também não suba, mas os outros componentes continuem subindo. Pelo menos um dos segmentos, ou pelo menos um dos componentes necessários para os diversos eletrônicos que a gente consome estão conseguindo se equilibrar em relação à demanda, mas, cara, não adianta muito. Não adianta vocês se empolgarem tanto, né? Como eu disse, tem diminuições de preço que podem nem chegar na ponta final, tá? Então, mas eu queria comprar uma placa de vídeo baratinha, eu vi que as memórias vão ficar mais baratas. Tá, cara, mas provavelmente isso você nem vai sentir. Pode ser que as fabricantes utilizem essa queda de preços para compensar outros aumentos e, na melhor das hipóteses, suba bem menos do que ia subir. Suba de 5 a 10% menos do que ia subir.
Mas infelizmente é o que a gente tem para hoje, tá? A gente tem que se agarrar no mínimo de esperança de melhora e pelo menos é a curto prazo. A gente tem previsões de melhoras de outros segmentos só para 2023, 2024, né? Como de semicondutores em geral, mas pelo menos as fabricantes de memória já estão conseguindo se equilibrar. Mas deixa aí nos comentários se vocês acham que isso vai realmente ser repassado para o consumidor. Será que vai ajudar a diminuição de preço? Ou vocês acham que vai continuar subindo e essa diminuição aí só vai ser repassado para cobrir outros aumentos? Deixa aí nos comentários e diga se você está pensando em fazer algum upgrade. Não se esqueçam de deixar o like e de se inscrever no canal também.